Você caiu no pecado? Se sente mal por ter desagradado a Deus e agora não sabe como voltar e recomeçar a sua caminhada com Ele? Sequer sabe quais são as iniciativas práticas que deve tomar para retornar aos seus caminhos? Está sentindo falta da igreja, de congregar, mas sente vergonha de voltar e encarar os irmãos e as irmãs da igreja? Nesse vídeo vou contar a minha experiência pessoal, os anos que fiquei fora da igreja, estava vivendo uma vida miserável, medíocre e sem perspectiva. E quais foram as iniciativas que o Senhor Deus tomou para que me trouxesse de volta. E espero de coração que a experiência que eu vou contar aqui te motive a voltar se você está afastado. E se você está firme nos caminhos do Senhor, fique esperto porque eu também achava que estava. Então assiste o vídeo até o final que te daremos dicas práticas que com certeza irão te abençoar, ok? Então solta a vinheta e bora pro vídeo. E aí pessoal, Professor Landim aqui. Se você caiu no pecado, a primeira coisa que você deve identificar é a causa desse pecado. Se foi algo voluntário ou se você foi pego de surpresa. Você pode dizer: como assim foi pego de surpresa? Simples. Em muitos casos, alguém pode mentir ou ter um ataque de raiva porque foi pego de surpresa numa determinada situação. Vou dar um exemplo. Quando o pedinte te pede esmolas na saída do banco e você, mesmo tendo dinheiro, diz para ele que não tem nada, você mentiu porque foi pego de surpresa. Outro exemplo, naquela situação que você foi afrontado e teve um ataque de ira e acabou revidando a afronta, por não estar preparado para lidar com aquela situação naquele momento. Mesmo pessoas de oração e tementes a Deus, em algum momento na vida, são pegos de surpresa e acabam pecando contra Deus. Foi o caso de Moisés, quando desceu do monte, foi surpreendido com o pecado do povo. E irado, bateu com o cajado na rocha e isso lhe custou a entrada da terra prometida. Em outra ocasião, o mesmo Moisés, vendo um egípcio maltratando um hebreu, se irou, se voltou contra aquele egípcio e o matou. E assim teve que fugir do Egito. Quanto ao pecado da mentira, temos um vídeo no canal especificamente falando sobre esse assunto. Acesse o card aqui em cima e veja qual a solução que Deus tem para esses casos. Agora, falando daqueles pecados voluntários, aqueles que você escolhe pecar, talvez porque flertou com a tentação ou pecou deliberadamente e de forma consciente. Vou explicar o que é flertar com a tentação. É quando você assiste aquele programa de televisão que está relativizando os valores morais, não levando em conta os princípios bíblicos e, sobretudo, aguçando a sua sexualidade. Ou aquela série da Netflix que você não vê nada demais assistir, mas que no fundo alimenta a sua alma com tristeza, raiva, indignação e ódio. Nunca se esqueça que Davi adulterou e pagou caro pelo seu adultério, mas antes flertou, emprestando seus olhos para ver uma mulher tomando banho. Podemos falar também de Sansão, que deu liberdade a uma mulher essa que só queria o seu mal. Portanto, meu irmão e minha irmã, não brinque com o pecado, não flerte com a tentação, mas antes consagre-se a Deus e se afaste. Pois os homens que eu citei aqui, Moisés, Davi e Sansão, foram autoconfiantes, não se voltaram para Deus e isto lhes custou muito caro. Aqueles pecados que você escolheu pecar, abandonando o Senhor de forma consciente, estes sim são muito mais trágicos, porque te levam para um abismo profundo, que para muitas pessoas jamais haverá retorno. Pois foi assim que agiu o filho pródigo e este professor que vos fala quando decidiu se afastar dos caminhos do Senhor. Isso mesmo, um dia escolhi sair dos caminhos do Senhor e viver a vida que eu queria, de prazer, mentira, luxúria, maldade e ostentação. Mas antes de eu contar a minha experiência pessoal, se inscreve no canal,
Aciona o sininho das notificações aqui embaixo para que o YouTube sempre te avise quando tiver vídeo novo aqui no canal e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que está distante do caminho do Senhor e que precisa de uma força. Lembrando também que as obras que estão aparecendo aqui atrás são de pintores que retrataram o pecado em suas obras. Obras como O Homem e Sua Queda, do renascentista Tiziano Vecellio, O Jardim das Delícias Terrenas, do consagrado pintor holandês Hieronymus Bosch, além de Narciso, do renomado pintor Caravaggio. Acessa lá porque o nosso canal também é cultura. Valeu, bora pro vídeo. Falando um pouco da minha vida, da minha conversão e do meu distanciamento de Deus, eu comecei a frequentar a igreja com 17 anos de idade, influenciado pelas duas minhas irmãs mais velhas que já congregavam na igreja que futuramente eu iria me converter. Na época eu era muito jovem, não tinha muitos amigos na igreja, mas fora da igreja eu tinha bastante. Foi então que eu deixei de ir à igreja no final de semana, outro e após outro, e fui vendo que era desnecessário continuar congregando. E observei que a vida lá fora era bem mais divertida, bem mais interessante e bem mais atraente. Aí eu disse para mim mesmo, para que eu vou continuar na igreja se aqui fora é bem mais legal? Posso me divertir à vontade, fazer o que eu quero, gastar o dinheiro com o que eu quero, ir para onde eu quiser, namorar quem eu quiser, sem estar preocupado se alguém está me vigiando. Mas na verdade, nesta fala, desconsiderei o fato que Deus vê tudo em todo o tempo. Não demorou muito tempo para observar que a diversão e aquela alegria momentânea não preenchiam aquele vazio na minha alma. E no fundo, eu sentia a falta de Deus, mas de forma nenhuma eu admitia isso. Foi então que eu passei a beber todos os dias, me tornei usuário de drogas, especificamente cocaína. Mas ainda assim, a minha alma continuava vazia. Até que um dia, me vi dentro de um terreno baldio, todo sujo e com um pino de cocaína na mão. E após cheirar aquela cocaína, me senti angustiado e triste. Então eu percebi que Jesus estava sentado numa pedra bem do meu lado, só me observando. Levantei a cabeça, saí daquele terreno pulando o muro e fui direto para casa. Chegando lá, encontrei o meu pai, sentado no sofá e assistindo televisão. Já era domingo de manhã e eu estava vindo de uma balada de 3 dias. Então, eu sentei do lado dele, coloquei a cabeça no seu ombro e comecei a chorar. Então ele me disse: meu filho, faz como suas irmãs, volta para a igreja e eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Eu estava 7 anos fora da igreja e tinha muita vergonha de encarar aqueles irmãos e irmãs que congregavam ali. Irmãos e irmãs que paravam numa padaria antes dos cultos de domingo para tomar um café e me viam sentado no balcão tomando cerveja e fumando cigarro. Talvez você esteja passando pela mesma situação que eu passei. E se você está sentindo um vazio na alma, Jesus te ama e já tem uma estratégia para te trazer de volta. Basta você admitir que precisa muito dele e que ele te faz muita falta. O problema é que muita gente sai e tem vergonha de voltar, mas tanto eu quanto o filho pródigo sentimos vergonha do pai. Lembra o que disse o filho pródigo? Não sou digno de ser chamado seu filho. Porém, a Bíblia não menciona se os seus parentes, amigos e aquelas pessoas próximas sabiam onde ele estava e como ele estava vivendo quando estava distante de Deus. E assim, a minha vergonha aumentava cada vez mais. Agora, se você saiu porque estava triste com o pastor ou com algum irmão da igreja, tem outro vídeo aqui no canal que fala sobre a mágoa. Vou deixar o card aqui em cima, você acessa lá, que é bênção, valeu? Enfim, alguns dias depois de ter ouvido aquele conselho do meu pai, fui convidado pela minha mãe para fazer uma viagem com ela para o Rio Grande do Sul, já que eu estava desempregado e sem perspectiva nenhuma. Então pensei comigo, talvez essa viagem me abra a mente e me faça se sentir melhor. Chegando na capital Porto Alegre,
nos hospedamos por alguns dias na casa da minha irmã mais velha, que era casada e tinha um filho. Eles me apresentaram uma amiga deles, amiga esta muito interessante, que me deu muita força e incentivo para que eu voltasse aos caminhos e permanecesse firme. Por aqueles dias frequentei a igreja deles, a palavra falou comigo e assim eu me reconciliei a Cristo. Mas como estávamos apenas de passagem, logo retornamos para São Paulo. E agora, cheio de coragem, encarei a igreja que eu tinha abandonado. Afinal de contas, agora tinha alguém que me dava uma força para eu ficar firme com Jesus. Enfim, me reconciliei também na igreja que eu tinha me afastado, conversei com o pastor e fui para o Rio Grande do Sul. E casei-me com aquela pessoa que tanto me deu força para eu permanecer nos caminhos do Senhor. Em 2008, voltei para São Paulo, mas agora casado e com uma filha. Porém, pouco tempo depois, aquela pessoa que tanto me incentivou para que eu voltasse, veio a falecer de leucemia. Agora, se você quer saber mais sobre a minha história a partir daí, tem um vídeo aqui no canal que eu conto com detalhes sobre esse meu retorno para São Paulo e como levo a minha vida hoje. Porque o foco deste vídeo é como as pessoas se sentem quando estão fora dos caminhos do Senhor e quais são as dificuldades que elas encontram para retornar. E como minha ex-esposa fez toda a diferença no meu retorno para os caminhos do Senhor, talvez algo semelhante Deus tem preparado para você. Talvez Deus use um amigo, um colega de trabalho, um parente próximo, para trazê-lo de volta, porque Ele te ama e sabe como resgatá-lo. Um adendo aqui, não quero atribuir todo o mérito àquela pessoa que me incentivou ou aquela que irá te incentivar a voltar, porque eu tenho certeza que a obra é do Espírito Santo, porém, são estratégias que Ele usa, porque o desejo dele é que você esteja ao seu lado. Mas talvez você sinta falta que alguém te dê uma força e um incentivo. E isso pode ser fundamental para o seu regresso. Outra coisa, se você sentir muita vergonha de voltar, principalmente porque tem medo de rótulos ou se expor ao julgamento de outros, sugerimos que você escolha uma igreja que ninguém te conhece. Fique ali por algum tempo buscando a Deus e quando estiver mais confiante e determinado a voltar, volte para a igreja que você congregou primeiramente. E faça isso, mesmo que você não fique lá definitivamente. Lembre-se que um servo ou uma serva de Deus que está em Cristo, sempre quando possível, precisa consertar os seus erros do passado. Pedir perdão a quem deve pedir, pagar suas dívidas se tiver e colocar a casa em ordem. Afinal, você não é apenas um crente de uma determinada congregação, mas sim um representante do reino de Deus na terra. Vale lembrar aqui que em frente à antiga casa que eu morava com os meus pais, existia um bar. E depois que eu me reconciliei com Cristo, me lembrei que eu ainda tinha dívidas naquele bar que eu bebia com os amigos. Então eu fui para lá, paguei o que eu devia e aproveitei o momento para evangelizar o dono do bar. Agora, se a igreja que você precisa voltar é a única do seu bairro, você pode fazer uma oração, ainda que simples, mas desesperadora como eu fiz. Porque um dia eu disse a Deus, Deus, eu não aguento mais esta vida, mas tenho vergonha de encarar as pessoas e expor o meu pecado. E temos certeza aqui que se você fizer uma oração sincera e desesperadora como eu fiz, Ele te ouvirá e dará um jeito para te trazer de volta. E mesmo que no seu retorno você encontre alguém que não está crendo na sua mudança de vida, na sua transformação e no seu arrependimento, persevere, porque o Pai estará feliz e fará uma festa para o seu retorno. É a sua vida que está em jogo. Os anos estão passando e o céu e o inferno estão cada vez mais perto. A questão é, aonde você quer morar eternamente? E com tudo que falamos aqui, ainda você não tem encontrado forças sequer para fazer uma oração desesperadora? Deixe o seu comentário aqui embaixo apenas com o seu primeiro nome. E nós vamos entender que você quer voltar e está precisando de ajuda. E nos comprometemos em orar e jejuar por você. Afinal, este é o canal Cristão na Prática. Por isso, sempre diremos,
Deus te abençoe e tamo junto.